Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do nosso bate-papo sobre princípio da legalidade no processo penal. Pessoal, o princípio da legalidade, nós já falamos no primeiro momento aqui, ele se subdivide, digamos assim, em duas partes lá do artigo 1º do Código Penal. A primeira parte diz que não há crime sem lei anterior que o defina. E a segunda parte diz que não há pena sem prévia cominação legal. Olha só, olha só. Eu acredito que esteja falando para pessoas que gostem do direito, mas que não tenham uma vivência prática, mas que não tenham uma vivência tão comum com o universo jurídico. Então, antes de adentrarmos nessa segunda parte dessa distinção, eu queria fazer uma outra distinção com vocês, que talvez não seja muito clara, que é a distinção entre norma e lei. Tá? A gente fala do ordenamento jurídico e na definição que nós já demos em outros vídeos do que seria o direito penal, conjunto de regras e princípios destinados a combater o crime e a contravenção mediante a imposição de sanção penal. Tá, mas regra, princípio, norma, lei, tudo isso compõe o ordenamento jurídico. Sim. Norma e lei não é a mesma coisa, Tiago? Olha, o jeito mais simples de explicar, penso eu, é fazendo aqui uma metáfora, tá? O pessoal que trabalha comigo sabe que eu adoro fazer isso aí. Eles não gostam muito de ouvir, mas eu gosto de falar disso. O que seria a metáfora? A norma seria lá dos 10 mandamentos o não matarás. Isso é uma norma, tá? A lei é uma regra escrita, feita pelo legislador. Quando a gente fala escrita no direito, pessoal, nós dizemos que é positivada, tá? Quando vocês ouvirem a expressão positivado, direito positivado é o direito escrito, ok? Com a finalidade de tornar expresso o comportamento considerado indesejável e perigoso pela sociedade. Então, a lei seria uma espécie de veículo, uma espécie de meio de publicidade daquilo que a norma, que é uma regra não escrita, extraída do espírito do povo, do senso de justiça comum do povo. Quer um exemplo disso, assim, uma ideia? Não faz muito tempo, o Código Penal previa como crime a sedução, tá? Dizia lá sedução de mulher honesta para fins libidinosos. Tá, naquele contexto isso podia ser uma situação tão gravosa para aquela época, a luz, na mentalidade do pessoal daquela época, era uma situação tão gravosa, um comportamento tão perigoso, tão pernicioso, que o legislador achou por bem definir a sedução de mulher honesta para fins libidinosos como crime. Os tempos mudaram. Logicamente que toda mulher é honesta. Já começa daí o princípio. Mas também é preciso pensar que as mulheres têm plena, absoluta capacidade de discernir entre a conversa de um malandro qualquer e a proposta de uma pessoa séria. Aliás, não precisa nem ser aí do gênero masculino. Então, ou seja, a mulher é que vai decidir, né? Não vão decidir por ela. Vai o pai da mulher seduzida pedir a instauração de um inquérito e tudo mais para apurar a prática do crime de sedução da minha filha, mulher honesta, para fins libidinosos. Ué, os tempos mudaram. Não tenho que dizer mulher honesta, todas são.
é mais misógino do que necessariamente protetivo. Concordam? E o que é misógino, Tiago? É aquilo que é contra a feminilidade, contra a essência feminina, contra a mulher de um modo geral. E hoje, claro, também contra a pessoa que se entende mulher, que se apresenta como mulher e, enfim, vivemos uma sociedade livre em que cada um se apresenta como bem entender e ninguém tem nada com isso. Deixando isso bem claro desde já. Então, a misoginia, mas o termo inicial de misoginia era a conduta antifeminina, anti-mulher, tá? Hoje a gente estende essa interpretação para toda pessoa que assim se encaixe. Então havia uma norma de que a sedução de mulher honesta, assim tipificado, assim positivado, assim escrito, esta conduta não aceita pela sociedade, norma, vira uma lei, uma regra escrita agora, tá? A lei, antes de tudo, ela tem uma norma, ela contém em si uma norma abstrata, ou seja, vale para todos. Quando a lei diz, olha, é crime portar arma de fogo sem autorização, sem licença, sem documentação para isso. Tanto faz se é homem, se é mulher, se é homossexual, heterossexual, se é católico, judeu. Todos. Todos. É crime e pronto. Tá? Então, lá para frente nós vamos falar de crime próprio e tudo mais, mas nesse momento é crime e pronto, acabou. A norma, ou seja, nós não queremos ninguém andando armado aqui sem a devida licença, sem a devida documentação, vale para todos. Ok? Olha só que interessante. A lei, ela não existe para simplesmente proibir uma conduta. Aí você percebe a diferença que a gente falou no começo. Enquanto a norma diz não matarás, a lei descreve a conduta perniciosa, a conduta maléfica, a conduta indesejada. Mas, via de regra, não a proíbe. O artigo 121 do Código Penal fala matar alguém, 2 pontos, pena de 6 a 20 anos. E aí, com as qualificadoras, atenuantes, agravantes, blá, 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 mas matar alguém. Não está escrito lá no artigo 121, é proibido matar outra pessoa. Não. Matar alguém. Ou seja, eu posso matar alguém? Pode. Aí, né, a gente volta na Bíblia, lá quando diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que a lei faz é algo semelhante. Olha, poder você pode, mas você vai ser apenado por isso. Certo? Porque se bastasse dizer não pode, nós não precisaríamos do Código Penal. Então, a norma proíbe, a norma, aquele senso de justiça da coletividade, o espírito de justiça do povo naquele momento, naquele contexto, naquele povo, né? Em países aí muçulmanos, da Sharia e tudo mais, se corta a mão do ladrão. Aqui nós dizemos, olha, subtrair para si ou para outro em coisa alheia, móvel, blá, 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 tem uma pena X. A pena aqui é de prisão, de detenção, multa, enfim. Mas nós temos um direito penal positivado, escrito, que expressa uma norma. Entendem? Então, a lei é a regra expressa, a regra escrita. A norma é a reação da sociedade, é o sentimento da sociedade a uma conduta tida como indesejada, certo? Agora, abraçando aí, passando para a lei no sentido estrito, tá? Deixando isso bem claro.
Quando o artigo 1º do Código Penal fala que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal, cominação, faz um parênteses, uma previsão na lei da aplicação, da possível aplicação de uma sanção, uma ou mais sanções, prisão, detenção, multa, perda de direitos políticos, enfim, tá? Mas não há crime sem lei. Nós temos que pensar também se essa lei é válida. Quer dizer, a norma pode ser válida do ponto de vista sociológico. Ali, olha, a sociedade não aceita a prática de determinado fato. Ela entende que a prática de um determinado fato é perniciosa, é maléfica, é prejudicial à vida em sociedade e, portanto, quem praticar tal fato deverá ser apenado com a sanção X. Mas a lei também tem os seus requisitos de validade. Quando nós dissermos aqui lei em sentido estrito, nós estamos falando de uma espécie normativa que tem que ter cumulativamente o atendimento a 2 critérios. O material, ou seja, o seu conteúdo, e ao critério formal, o processo legislativo. Se vocês tiverem dúvida quanto ao processo legislativo, deixem aí nos comentários e a gente vai destrinchando essa explicação ponto a ponto, pouco a pouco, tá? Mas está lá, quer dizer, desde a propositura da ação, quem tem legitimidade para propor o projeto de lei, não ação, projeto de lei, de quem que é a competência para a elaboração do projeto de lei, se é competência privativa, se é competência exclusiva, se é concorrente. Aí vai, no caso da lei penal, ela nasce lá, a primeira análise, a primeira votação na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, sendo aprovado na Câmara e no Senado, vai para a sanção presidencial, que pode vetar ou não. E se vetar, volta para o Congresso, que pode derrubar o veto e tal. Muito bem, mas ela precisa seguir esse passo, seguir esse caminho, sob pena de invalidade da lei. Invalidade formal. A invalidade material é até possível, mas o professor Rogério Greco bem lembra. Não se tem notícia de uma lei inválida materialmente, ou seja, que o conteúdo de uma determinada lei penal seja inválido, né? O que tem é lei que perde o seu próprio sentido, como, por exemplo, não era da esfera penal, mas um exemplo aqui, quem tem um pouco mais de idade lembra que num determinado momento todo proprietário de veículo era obrigado a ter em seu carro, em seu caminhão, enfim, um kit de primeiros socorros. Não fazia sentido nenhum, transformou todo mundo num enfermeiro ad hoc. Então, de tão absurdo que era o conceito em si, que a lei acabou ficando em desuso e posteriormente, acredito até que tenha sido revogada, nem sei. Tá? Mas então vejam, então para que a lei que define um crime, ou melhor, que define um fato como crime, e a isso nós dizemos que a lei tipifica o fato, né, como crime, essa lei também tem que ser válida. Aí nós chegamos também no terceiro axioma, nós já falamos de axioma em outras aulas, nós chegamos ao terceiro axioma, que é o princípio da intervenção mínima do Estado. Como o direito penal é o direito mais forte, é o direito mais sancionador, é o direito mais rígido que existe, como ele invade violentamente a esfera da liberdade, da propriedade, dos direitos políticos e tudo mais, ele só pode ser invocado como última ratio, como a última razão, nunca a primeira. O direito penal ele vai ser invocado, ele vai ser digamos, trazido para o caso concreto, se aquele caso não puder ser resolvido, não couber aquele caso a solução por meio de outra legislação, de outro ordenamento. Tá? E lembrando também, o direito penal ele é um ramo
de um tronco chamado direito constitucional. Ou seja, o direito penal também bebe, como todos os outros, a seiva do tronco do direito constitucional. E o que isso tem a ver? Tem a ver que a lei penal precisa ser, antes de tudo, constitucional, sob pena de uma invalidade absoluta. Né? Aí, se a lei for inconstitucional, acabou. Tá? E falando até em Constituição, uma situação interessante. A Constituição Federal não pode criar crimes. Ela não cria tipos penais. E por uma razão até meio clara, porque ela não obedece ao processo legislativo convencional. Claro, né? Mas ela trata, evidentemente, de direito penal. Quando ela diz lá, por exemplo, que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico de entorpecentes e drogas, afins, terrorismo, nós vamos chamar de TTT depois, né? Tortura, tráfico e terrorismo. E os definidos como crimes hediondos. Então, a previsão de que alguns crimes são insuscetíveis de graça ou anistia, quais crimes são inafiançáveis, essa previsão veio antes de tudo lá da Constituição Federal. Né? Então, é inafiançável o crime de racismo, tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo, sem dúvida. Tá? E quem disse isso? Disse a Constituição. Só que a Constituição disse assim, a lei considerará, não eu, Constituição, considero. Não é papel da Constituição. Certo? Mas quando a Constituição define, por exemplo, que a tortura será considerada crime por meio da lei que assim a tipificar, joga para os ombros do legislador a responsabilidade de criar a lei que tipifique a tortura como crime hediondo, blá, 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 blá. Certo? Então, encerrando aqui para não ficar muito comprido, mas lembrando, os 3 princípios aí do direito penal, que é nulo o crime sem lei anterior que o defina, é nula a pena sem uma lei que a comine, e que o Estado deve intervir minimamente no que diz respeito, a intervenção mínima do Estado no que diz respeito ao direito penal. Né? Assim, só se tipifica aquilo que for, claro, uma conduta perniciosa, uma conduta prejudicial. Né? Não vai, usando aqui o exemplo do professor Fernando Capês, não se vai fazer uma lei dizendo, olha, é proibido sair aqui às ruas com a camisa da Argentina, sob pena de prisão. Tá, não gosta de argentino, problema seu, mas não vai poder expor isso também em viva voz e não vai poder fazer nenhuma, mas daí para não... porque eu não gosto, vou proibir, eu, legislador, vou então proibir que você use a camisa da Argentina na rua? Não, né? Então, quer dizer, mas até faz sentido, Thiago, pode fazer sentido para você, mas o Estado não tem, não vai e não pode cuidar de casos, criminalizar condutas que não tem sentido no quesito, na busca do objetivo maior do direito penal, que é a paz social e o equilíbrio da vida social. Tá certo? Até a próxima aula. Um abraço.